Olá, começa agora mais uma edição do Cheque Mate. Um programa desafiador e contundente que traz como tema de hoje os bastidores da política brasileira. Como convidado, temos Carlos Maianelli, presidente da Associação Brasileira de Consultores Políticos, que atua em campanhas eleitorais há mais de 30 anos. Também é jornalista, publicitário, radialista, mestre em comunicação social e leciona comunicação política e marketing eleitoral na Universidade Pontifícia de Salamanca, na Espanha. Maianelli, seja bem-vindo ao Cheque Mate. Qual a finalidade do marketing político? O marketing político, ele nasceu para substituir os antigos coronéis. Se você fizer uma retrospectiva histórica do que foram as campanhas eleitorais na década de 30, até perto da década de 50, depois da ditadura Vargas, você vai perceber que o voto era emanado pelos grandes coronéis, pelo poder econômico. Quando a população e a própria democracia começa a mostrar o seu andar, ou seja, começa a evoluir, nós temos então uma apresentação de uma nova ferramenta democrática para levar ao conhecimento dos eleitores o que o candidato tinha que expor. Não mais os coronéis mandando as pessoas votarem, mas sim uma arma democrática chamada marketing eleitoral, que leva até os seus eleitores a comunicação do candidato. Hoje, o marketing político ele é capaz de direcionar a opinião pública ou de massa? Não. Quem pensa assim, pensa completamente errado. O marketing político, ele leva uma comunicação mais limpa, mais consistente, uma comunicação mais inteligível ao eleitor, para que ele possa comparar entre os vários candidatos quem, na sua opinião, é o melhor. Maianelli, marqueteiro ou marketólogo? Por quê? Marqueteiro ou marketólogo? Você é jornalista ou jornaleiro? Jornalista. Ah, você é jornalista. Então quem estuda marketing é marketólogo. O final eiro, ele é um final bastante depreciativo no Brasil. E tem uma história. O professor Cid Pacheco, da Federal do Rio de Janeiro, nos contava isso e nos obrigava a nunca aceitar ser chamados de marqueteiro. Quando os portugueses fizeram a colonização brasileira, eles colocaram, abriram as prisões e todos degradados, assassinos, enfim, a ralé de Portugal veio para colonizar o Brasil. E se nós lembrarmos, nós tínhamos outras colônias portuguesas. Por exemplo, em Angola, quem nascia em Angola era angolano. Quem nasce em Moçambique é moçambicano. Quem nasce no Brasil seria brasiliano, mas foi brasileiro, porque era aquela sub-raça que foi para lá para poder colonizar aquela terra recém-descoberta por Cabral. Então você tem um final eiro altamente depreciativo. Se você chegar para um design de joias e chamar ele de joalheiro, ele lhe bate. Ele é um design de joias. Se você chegar para um jornalista e chamar ele de jornaleiro, ele lhe bate. Ele é um jornalista, não é um jornaleiro. Se você chegar para um marketólogo e chamar de marqueteiro, ele te bate. Ele é um marketólogo, não marqueteiro. Perfeito. E qual a campanha política mais difícil que você já fez e por quê? Olha, a que eu participei foi de Tancredo Neves. Foi a campanha mais difícil porque era uma campanha completamente indireta, né? Você tinha que convencer o colégio eleitoral a votar em Tancredo. Então, nós tínhamos que fazer um trabalho para que a população fizesse pressão no colégio eleitoral, para que o colégio eleitoral, então, fizesse pressão para que esse colégio eleitoral votasse em Tancredo. Então, era um triângulo. Você trabalhava a comunicação da população, a população fazia uma pressão em cima do colégio eleitoral para que o colégio eleitoral votasse em Tancredo. E a pressão foi tão grande que vários deputados que faziam parte do colégio eleitoral nos procuraram e falaram o seguinte: se eu não votar em Tancredo, a minha mulher me abandona e meus filhos me renegam. Então, realmente funcionou, mas foi a campanha mais difícil que existiu até hoje. E você faz campanhas desde antes da ditadura. Qual a diferença desse período para agora? Foi justamente o avanço tecnológico. Se você pegar a primeira campanha eleitoral no Brasil, foi feita em 1954, com técnicas de marketing eleitoral. O João Macedo, que era dono de uma agência, foi chamado pelo Magalhães Pinto, que era o dono do Banco Nacional, para que ajudasse o Celso Azevedo em Belo Horizonte. E o Cid Pacheco, que eu citei agora há pouco, foi estagiário dessa eleição, estamos falando em 1954. A partir daí,
as técnicas começam a ser aplicadas, técnicas consagradas de marketing eleitoral aqui no Brasil também. Então, com o avanço tecnológico, você tem também a adaptação das técnicas aos avanços. Década de 20, você tem a entrada do rádio. O rádio só vem a ser usado em campanhas eleitorais em 29, embora ele seja de 23, mas muito incipiente. Tá? Júlio Prestes usou muito mais o rádio do que Getúlio na época da campanha. Getúlio, com o golpe, usa muito o rádio para fortalecer o golpe, para firmar o estado do golpe. 45, com o retorno da democracia, novamente nós temos um uso muito incipiente por Dutra e pelo brigadeiro Eduardo Gomes, muito pouco o uso do rádio. Aí em 50, sim, 1950, Getúlio Vargas faz uma campanha excelente de rádio, usando todos os argumentos e todos os veículos de comunicação que ele podia usar. E entre eles o rádio, aonde ficou na cabeça de quem viveu a época o jingle, que era um dos jingles mais famosos até hoje, que é o bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar, que o sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Isso foi a campanha de 50. 55, Juscelino usou o rádio bastante para a campanha eleitoral. Chegamos em 60, o rádio estava no ápice do seu uso e da sua popularidade. Entra a televisão. A televisão, quem primeiro faz uso da televisão é Jânio Quadros, em 1960, na campanha de 60 para presidente da República. Eu, inclusive, tenho esse primeiro comercial de 30 segundos que foi filmado. Eu achei no meio de vários comerciais antigos, achei o do Jânio Quadros lá em 60. Aí você tem a televisão. Interrompe novamente uma ditadura militar, volta em 84, com o Tancredo Neves. Passamos os grandes comícios, não uma campanha eleitoral, mas os comícios. A campanha volta para a televisão no Collor, com todos os efeitos, tudo de tecnológico que a televisão existia na década em 1990, foi usado na campanha de Collor, de Covas, enfim, dos 11 candidatos. Eram 11 candidatos. E aí nós entramos então na era da internet, que estamos vivenciando agora. Vai ser a primeira campanha, foi a primeira campanha, essa que nós passamos agora, de uso pleno da internet no Brasil. Certo. Eu fui chamado no Congresso Nacional justamente para falar do uso da internet em campanhas eleitorais antes de ser liberada. E mostrei a eles o seguinte: nos Estados Unidos, a internet ela tem uma lei liberalizante. E aqui no Brasil era proibido qualquer uso da internet. E a internet é um dos poucos veículos interativos. Você tem como veículo interativo o telefone e a internet. Se a internet não pudesse ser usada para que o eleitor pudesse chegar até o candidato, você não teria um outro veículo para isso, a não ser o telefone, que não daria para fazer o uso de campanha. Quero aproveitar essa sua resposta. A internet ela é capaz de ajudar a financiar uma campanha política? Com certeza, a financiar. A internet ainda não dá para ser usada para ganhar voto. Porque o voto, a realidade do voto, ele é emocional, ele não é racional. E a internet é uma ferramenta racional. Então você discute na internet, mas ganhar o voto tem que ser num veículo mais emocional, no caso a televisão. Magnelli, com toda a sua experiência, você já passou por alguma situação inusitada? Eu passei por várias, mas eu tenho o meu mestre Gaudêncio Torquato, que conta uma história muito boa e eu acho que ela reflete bem essa questão do inusitado. Campanha de Freitas Neto, no Piauí, último discurso, último comício. Ainda se podia ter artistas naquela época. Elba Ramalho foi chamada para fazer o último show. Chovia que Deus mandava, aquela chuva acabou dando um trovão e queimando toda a aparelhagem de som. Elba não conseguia entrar, a chuva caindo realmente muito. Aí, por muito convencimento, convenceram Elba a fazer só com violão, cantar algumas músicas. Ela começa a cantar a primeira música, de repente ela para, dá um berro no meio da multidão e fala que não canta mais ali, que era um despropósito que estavam fazendo, tal, todo mundo apavorado para saber o que estava acontecendo. Ela olha e fala: enquanto vocês continuarem dando cachaça para esse jegue, eu não canto mais. Então, e aí, com tudo isso, ela parou, não cantou, o show foi um fracasso e Freitas Neto perde a eleição também. Certo. E há mais diferenças ou semelhanças entre os eleitores das diversas regiões do Brasil? Bastante semelhança, muita semelhança. Nós temos que lembrar que nós vivemos uma aldeia global. Hoje, a televisão atinge os mais longínquos rincões desse país. E todo mundo recebe a mesma informação. Todo mundo vê o Jornal Nacional todo dia às 8 horas, todo mundo vê a mesma novela. Enfim, todo mundo vê as notícias e ouve as notícias em todo o Brasil, do mesmo jeito, da mesma forma.
Então, há uma certa homogeneidade hoje nessa comunicação. E isso faz com que a população, pelo grau de informação que tem, já seja mais homogênea por esse grau de informação. Agora, a população é igual no mundo inteiro. Eu faço campanhas na África, eu faço campanha em 8 países africanos, faço campanha nos Estados Unidos, faço campanha na América Latina, acompanho e dou aula na Europa. E posso lhe dizer com toda clareza, povo que vota, o povo eleitor, é igual no mundo inteiro. Mas o modo como essas campanhas se dão, tanto lá fora quanto aqui, há grandes diferenças no mecanismo? Cada uma com a sua peculiaridade e o seu crescimento democrático. Eu dei uma entrevista agora há pouco, numa emissora de televisão, dizendo o seguinte: a justiça eleitoral no Brasil é uma das mais avançadas no mundo. E eu conheço todas. Vou lhe dar só um exemplo. Em 2 países africanos, a eleição presidencial só acontece quando o presidente autoriza. A última aconteceu em 98. Até hoje não aconteceu mais, porque ele nunca mais autorizou ter eleição. Então, a Constituição, nesses países, ela deixa na mão do presidente o poder de dizer quando vai ter eleição. E só tem eleição quando ele está bem, para que ele volte a ganhar. O marketing político é capaz de mudar a vontade do eleitor? Não. A vontade do eleitor é soberana. Ele pode influenciar o raciocínio para desaguar no voto. O voto, ele é feito por vários fatores. Não existe um fator só, o voto. Foi isso que deu o voto, foi isso o responsável pelo voto. Não. É uma somatória de fatores que desaguam na resolução de quem votar e de quem não votar. São esses fatores que são trabalhados durante a campanha eleitoral. Existe algum veículo de comunicação que tem um grau de eficiência maior para atingir o objetivo, para alcançar o público? A televisão, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, ainda por algum tempo, por algumas campanhas, a televisão será a ponta do iceberg de uma campanha eleitoral. Ou seja, o que aparece embaixo, a figura do iceberg numa campanha, ela esclarece muito. A televisão é aquela ponta que está acima do nível do mar, tá? Acima da água. Embaixo tem um bloco de gelo tão grande, ou seja, tanta coisa acontecendo embaixo, mas o que aparece realmente é só aquela ponta que é a televisão. Vamos fazer agora um rápido intervalo e daqui a pouco voltamos com o Cheque Mate, que hoje conversa com o consultor político Carlos Magnanelli. Voltamos com o programa Cheque Mate, que hoje recebe o consultor político Carlos Magnanelli. Magnanelli, o marketing político, ele consegue moldar a vontade do eleitor ao candidato ou é justamente o contrário? O marketing, primeiro temos que saber o que é marketing. Poucas pessoas, muito pouca gente sabe o que é marketing. Nas minhas aulas, a primeira pergunta que eu faço é justamente essa, né, para os meus alunos. O que é marketing? Então, a maioria fala que é propaganda, é publicidade, é divulgação, é venda, enfim, é N coisas. Mas nunca o que é realmente marketing. E marketing está na própria palavra. Marketing, mercado, sufixo ing e ação. Ação de mercado. Marketing é a técnica ou ciência que estuda o movimento do mercado. O que esse mercado quer, deseja, necessita e anseia. No caso do marketing eleitoral, ele vai estudar o ambiente eleitoral, o que esse mercado, para onde ele quer ir, tá? O que ele quer, necessita, deseja e anseia, e jogar esse candidato dentro dessa necessidade, precisão que o mercado está pedindo. Nem sempre o candidato tem as qualidades que esse mercado está exigindo naquele momento. E aí dificilmente você consegue uma campanha vitoriosa. A campanha vitoriosa, pode ter certeza, é sempre aquela que atende o que essa massa, o que esse mercado está se movimentando e acompanha esse movimento do mercado. Você já trabalhou com algum político no qual não confiava? Não. Eu só trabalho para quem eu voto. Se eu não votar, eu não trabalho. Eu cheguei num estágio da minha vida que eu posso me dar esse luxo de escolher para quem eu trabalho. E eu trabalho em quem eu votaria. Então você já recusou algum trabalho por questão ética ou por comportamento? Não, vários. Muitos trabalhos, muitos. Hoje, como te falei, eu estou numa situação bastante confortável para poder escolher os meus clientes. No começo, eu ainda tinha algumas ideologias, né? Hoje não se pode mais falar em ideologia, se fala em candidatos, mesmo porque nem partido tem ideologia nesse país, né? Os partidos perderam completamente essa característica ideológica. Você acredita que não existe mais? Não, eu não acredito, eu provo para você. Numa entrevista no Jornal Nacional, e eu tenho isso gravado, o William Bonner pergunta para a Luísa Helena, que era candidata a presidente da República,
o seu partido prega a invasão de terras para resolver o problema da agricultura no Brasil. A senhora vai, enquanto presidente da República, fomentar a mesma coisa? E ela diz, o meu partido tem um programa, o meu programa é outro. Então, se nem a ideologia do partido, o programa partidário é respeitado, que ideologia você vai ter? Dei um exemplo, tá? São vários. Dei apenas um. Dentro dessa sua resposta, você acredita que ainda é possível falar em trabalho diferenciado para a esquerda, para a direita ou centro? Existe isso realmente ou realmente não? Não, não existe. O que você tem que respeitar dentro da ideologia é a formação do plano de governo que você vai fazer. Se você tiver um partido mais de esquerda, obviamente o seu plano de governo, o seu plano parlamentar, não pode estar privilegiando grande infraestrutura e essas coisas todas. Se você vai estar com um partido mais de esquerda, você vai, com certeza, fomentar a participação popular em todas as ações. E, na sua opinião, quais características uma pessoa precisa ter para ser um bom político? Primeiro, ser líder. Se você não for líder, você não é candidato nem a inspetor de quarteirão. O primeiro desafio de qualquer candidato é ser líder, dentro do seu partido e dentro de um segmento. Esse segmento é que lhe dá respaldo. Por isso, a democracia é representativa. Tá? Principalmente no nosso sistema, onde quanto mais pessoas acreditam em você, mais pessoas vão lhe dar o respaldo para ser candidato, ou seja, lhe olham como líder. Mainelli, muito se reclama da postura do candidato durante o período eleitoral e como ele se comporta depois de eleito. Você acredita que o consultor político tem responsabilidade nesse processo? Depende. Se o consultor político vai acompanhar esse candidato depois de eleito, ele pode ter responsabilidade ou não, porque depois de eleito, a maioria dos políticos dizem, agora é comigo, agora não preciso de mais ninguém. Você me ajudou na campanha eleitoral, você fez a campanha e agora é comigo. Já uma boa parcela começa a ouvir os consultores políticos. O meu escritório hoje tem de 12 a 15 prefeituras e governadores e presidentes que nós damos consultoria. E consultoria em cima de comunicação política, da fluidez dessa comunicação entre o mandatário os munícipes ou a população. Com toda a sua experiência, como você define a política brasileira? É possível definir? Não, a política brasileira, eu prefiro definir a democracia brasileira. A democracia brasileira está nascendo, nós estamos engatinhando, nós estamos crescendo, a democracia começa a crescer agora. Né? Começa a se perceber que partidos que existiam até pouco tempo altamente ideológicos, quando no poder se mostraram que a ideologia não era por aí e se perderam essa ideologia toda e perceberam que no mundo que nós vivemos no Brasil, no mundo democrático do Brasil, você tem que ter posturas de conciliador. Não dá para ter postura de bater de frente com tudo. Nos seus mais de 30 anos de experiência, quais são seus políticos brasileiros preferidos e por quê? Olha, eu não tenho político preferido, não. Se você me falar em político preferido, eu vou te falar a história de alguns políticos me impressiona, como John Kennedy. Eu acho que se eu tiver que citar algum político no mundo, para mim seria John Kennedy e o presidente da África do Sul, o Mandela, que tem uma história muito bonita e ele conquista o poder depois de sofrer na cadeia tanto tempo e dá uma lição quando ele, em vez de assumir o poder e revidar tudo aquilo que ele recebeu dos brancos, ele concilia, naquele famoso jogo de rugby, ele concilia os negros e os brancos numa única África do Sul. Isso é lindo, isso é o típico do espírito do político que eu gostaria de ver no Brasil. E no Brasil, em termos de fenômeno imagético, na sua opinião, qual é o político que teve mais destaque nessa questão? Collor de Mello, sem dúvida nenhuma. Para quem acompanhou a campanha de Collor sabe o quanto a imagem de Collor foi trabalhada e o quanto isso facilitou ele galgar o cargo de presidente da República. Houve algum tempo na história em que o povo acreditasse em seus políticos? Sim, nossa. Getúlio Vargas, quando Getúlio morreu, é que vocês são muito novos, mas quem é da nossa época, quando Getúlio morreu em 1954, o Brasil teve uma comoção. São Paulo, os motoristas de ônibus pararam os ônibus para chorar na calçada. Você não tinha condução, você não tinha táxi, você não tinha bonde. Parou, tudo parou, foi uma comoção social. Getúlio era considerado o pai da pátria. Era o grande pai que cuidava dos pobres, dos trabalhadores. Então, quando ele morreu, foi uma comoção social, as pessoas acreditavam. Depois, Jânio.
A febre janista na década de 60 foi uma coisa descomunal, né? E logo depois você teve não é nem o Quércia, mas o PMDB em 74, que fez a maioria dos governadores e senadores. Reforma política. As propostas em análise atualmente, você acredita que elas colaboram para um quadro político melhor? São relevantes, não são? Qual a sua opinião? Olha, para mim ainda são muito incipientes e eu não acredito que elas sejam colocadas, tá? Porque quem está no poder dificilmente vai abrir mão do poder. E essas novas colocações, essas mudanças que estão sendo propostas, iria enfraquecer um pouco quem está no poder. E isso eles não gostam muito, não. De que maneira a proibição das propagandas eleitorais, dos showmícios, interferiram no marketing político? Você acredita que melhorou, piorou? Foi a Lei 11.100. Essa lei ela veio baseada no seguinte princípio: quem está no poder quer permanecer no poder. E a 11.100 ela proíbe brinde, ela proíbe showmício, ela proíbe imagem externa em programas eleitorais e não em inserts, enfim, ou o contrário. Mas isso foi feito para que quem estivesse no poder preservasse esse poder. Porque as novas lideranças precisavam de showmício, chamar a gente para se apresentar como nova liderança. É quem precisava de brinde para chamar a atenção de que ele existia, ele era uma nova opção. Então, o que quem está no poder fez? Ele cerceou os veículos de comunicação de tal forma que quem está no poder e faz comunicação durante 4 anos, aparece na televisão, no jornal, no rádio, está sempre na mídia, esse não precisa fazer campanha. Ele faz campanha em 3 meses e se elege. Mas aquele que não tem o poder, que é obrigado a fazer apenas em 3 meses, aumentar o seu grau de conhecimento e depois pedir o voto, dificultou muito. Essa história de que barateou campanha, Jorge, foi a maior balela que se ouviu até hoje. Porque quem trabalha comunicação como nós, sabe que o público continuou o mesmo, idêntico. Se eu não faço showmício, esse dinheiro foi para aumentar o número de carro de som. Se eu não faço brinde, esse dinheiro foi para aumentar o número de cabo eleitoral e de bonecão. Porque o número de pessoas que eu tenho que persuadir é idêntico. Então eu tenho que aumentar o número de veículos que eles permitem em detrimento daqueles que eles não permitem. É só isso que aconteceu. Baixar custo, não abaixou 1 centavo. A lei e a justiça eleitoral estão adequadas para os dias de hoje? A justiça eleitoral no Brasil é uma das mais modernas do mundo. Eu tenho acompanhado, em todo mundo democrático, o comportamento da justiça eleitoral. E tenho certeza, o Brasil hoje é um dos países onde a justiça eleitoral mais se moderniza a cada eleição. Existem erros? Existem erros. Mas, se você comparar com qualquer outro país democrático, você vai perceber que a nossa justiça está caminhando para uma situação ideal. Falta muito ainda, mas entre os países democráticos, tirando os Estados Unidos e alguns países da Europa, não todos, você vê que o Brasil está há alguns anos à frente já. E o que o cidadão Carlos Maianelli espera da política brasileira? Eu espero não estar vivo para ver ela daqui a alguns anos. Você acredita que piora? Eu espero não estar vivo. Espero não estar vivo. Espero que eu consiga, no mínimo no estágio que está, eu chegar até o fim da minha vida. Porque a tendência é piorar. Chegamos ao final de mais um Cheque Mate, que contou hoje com a participação de Carlos Maianelli, consultor político e presidente da Associação Brasileira de Consultores Políticos. Obrigado pela sua audiência e até o próximo Cheque Mate.